E eu tenho esperança para falar... Esperança. E eu tenho experiência para falar isso, porque eu já passei de 30 motos, tá? Já passei de 30 motos, já são 37 anos andando de moto, 37 anos andando de moto. Tá gostando? Não. Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? Parei aqui na praia, só para mostrar para vocês. Segunda-feira, dia lindo de sol. Aí o sol aqui se escondeu agora na hora de eu gravar o vídeo. Tem uma nuvem aqui. Você pode ver para lá que o sol tá limpinho, bonito. E vou mostrar aqui para vocês a quilometragem hoje. A quilometragem hoje, 1.871. 1871. R$1.871. Reais não, pô. 1.871 quilômetros. 1.871 quilômetros. Então, parei aqui para mostrar para vocês que até hoje, até esse momento, não foram resolvidos os problemas. Eu reclamei desde o primeiro dia e já apareceram outros problemas, como por exemplo aqui, ó. Entendo que não merece prosperar a alegação de mau uso. O capacete está apertado aqui. De mau uso, porque fiz uma viagem de 350 km de ida e de volta, 700 km. Acabei encontrando um amigo aqui, pera aí, eu vou falar com vocês. Vem pra cá. Grande Rodrigo Laranjeira aí, meu amigo. Não. Bom, nem sei de onde eu parei. O amigo chegou aqui. Vou até postar aí um vídeo da moto dele. Então vamos lá, vou levar a moto pra concessionária. Vou fazer um teste na moto que eles têm lá. Mostrei a quilometragem pra vocês. Beleza? Então vamos lá. Mas é isso aí, pessoal. Então, até agora a concessionária não apresentou uma solução. Da última vez eu deixei a moto, ia deixar a moto. Eles pedem de 3 a 5 dias. Eu não sei porquê. Desculpa aí minha voz, porque o capacete está com a bochecha apertada. Tô fazendo chustos. Eu não sei porquê de 3 a 5 dias. Não sei se é simpatia, não sei o que é. Porque... E o primeiro dia e o segundo? É nulo? A moto fica parada, ninguém faz nada? E se descobriu o defeito no primeiro dia? Ou no segundo dia? Aí tem que ficar 3 dias assim mesmo, no mínimo? Não consigo entender isso, entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Ficar de 3 a 5 dias. Perdi até esquecido o texto. Perdi até o raciocínio. Então, aí chegamos a um acordo, eles tirarem foto da moto e tudo mais, abriram um chamado com a Honda. Tá ventando muito, não sei se estava fazendo muito barulho aí, fechei a viseira aqui. Fizeram um contato com a Honda e eu vou lá ver como ficou a ordem de serviço, mas não apresentaram solução. Aí o camarada, porque é camarada, não é amigo, não é... Eu não sei se ele tá debochando da minha cara, eu não sei se ele não quer resolver porque a moto foi comprada em outra concessionária, mas é do mesmo grupo, mesma concessionária, só que não é a mesma loja.
Não sei se vocês entenderam. Mesmo nome. Só que Honda Dream, alta cilindrada. Me orientaram a levar. Uma moto de alta cilindrada, me orientaram a levar nessa concessionária Dream para que mecânico treinado mexesse na moto. Porque concessionária de moto pequena, o mecânico não tem o devida preparação, o devido treinamento. Correto? Então ele me perguntou, eu não entendi se ele me perguntou, se ele afirmou sobre o baú, o bauleto Give. Poderia talvez, ou que seria o bauleto Give. Aí eu achei que ele estava debochando da minha cara. Querendo empurrar, ou querendo tirar a responsabilidade deles, ou querendo tirar a responsabilidade da Honda, porque eu falei já pra vocês 1000 vezes, tem vídeos inclusive comprovando aí no canal, que eu reclamei no primeiro dia com a moto 0 km, tinha, sei lá, 30, 40, 80 km. Eu saí da concessionária num dia, no final do dia, no outro dia eu estava lá, já reclamando. E até então, até a partir daí, eles foram me embarrigando, me empurrando com a barriga para a revisão de 1000. Depois eu fui lá com 300, com 400. Fui lá diversas vezes. E na revisão de 1000. E hoje ela tá aí com 1800 e blau. $1.800 e blau. E agora eu botei um monte de acessório na moto. Não tem nada a ver, os defeitos são os mesmos. Os defeitos são os mesmos. Não há qualquer possibilidade de alegar que é porque foram colocados acessórios na moto. E a tampa do porta-objeto, cheio de defeito, por exemplo. Cheio de defeito na tampa do porta-objeto. E o disco de freio? Disco de freio tremendo quando freia. 60, 40, 50, 30, freando normalmente. Freando civilizadamente. Treme tudo. Ó. Ó. Ó o dedo. Aí mandaram deixar lá de 3 a 5 dias de novo. Ah, fiz a reclamação na Honda. Fiz a reclamação no site Reclame Aqui. A funcionária, que parece... Não vou falar grossa não, tá? Brava, vou falar brava. Não é ignorante não, jumento não, é brava. Não muito simpática. Fez contato comigo e perguntou se eu pudesse deixar a moto lá de 3 a 5 dias. Eu não quero saber qual é a simpatia que existe a partir do 3º dia. Porque queria saber qual é a simpatia de 3 a 5 dias. Por que eles não conseguem falar de 1 a 5 dias? Senhor, pode durar um dia, pode demorar 12 horas. Caralho. Eu tô assustado, cheio de ladrão. A mulher me dá um susto desse ainda. Tem mais ladrão do que gente na rua. Aí eu falei que poderia, pô, se fosse para resolver o problema, eu poderia deixar, que eu estou reclamando. Tem que ficar frisando toda hora. Desde que a moto é 0. Eu já saí da concessionária sentindo isso, meu Deus. E eu tenho esperança para falar. Esperança.
E eu tenho experiência para falar isso, porque eu já passei de 30 motos, tá? Já passei de 30 motos, já são 37 anos andando de moto, 37 anos andando de moto, tá? E para quem não sabe, antes de eu ingressar no ramo do direito, eu fui mecânico de uma marca famosa de veículos automotores, uma marca alemã. Eu estudei para isso, eu tenho curso para isso. Eu vou falar o nome porque eu sou grato, inclusive, a Volkswagen do Brasil. Volkswagen do Brasil me proporcionou a minha primeira profissão, eu sou muito grato a ela, com meus méritos também, é claro, né? Mas, você vai dizer, mas carro não tem nada a ver com moto. É claro que tem, filho. Não é igual. Mas quando você tem uma moto velha, um cacareco, e você sabe mexer em carro, você acaba aprendendo a mexer em moto também. Foi assim que aconteceu comigo. Minha primeira moto, quando eu comprei, era um cacareco. Esse nome existe aí nessa... Esse termo existe? Cacareco? Alguém conhece? Aproveita e diz aí qual foi a sua primeira moto. Deixa aqui embaixo nos comentários. Então, nos anos 90, minha primeira moto, no início dos anos 90, minha primeira moto foi uma RX 125, Yamaha RX 125, que me deu muitas alegrias. E com isso, tendo que fazer o motor 4 vezes, digo fazer o motor a parte de cima, a parte de baixo eu nunca fiz, nunca bateu. Que também não é igual desses motores aqui, a parte de baixo. Motor 2 tempos também, a parte de cima é diferente também, totalmente diferente. Tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. Ou não. Não sei se são roletes ou se são casquilhos, bronzinas. Só desmontando pra ver. Tive CB400, que bateu o motor 4 vezes e não ficava boa. A CB400 eu troquei numa TDR 180, novinha com manual nota fiscal. CB400 com motor batido, trancado. Tá? Tive RD 135, tive XLX 250, 87, 1987. Tive CB 450 TR 87, usado, tudo seminovo, tudo usado. Algumas seminovas, algumas mais usadas. CBR 450 91, que pra mim é a mais bonita que tem, branca, azul com amarelo, sabe? Entre tantas outras, CBX 750, Suzuki GS 500, XT 600 94, aquela fininha. Depois da Teneré, a que saiu depois da Teneré. Tem várias, muitas. E com isso, você vai aprendendo a mexer em moto. Trocar uma pastilha de freio, por exemplo, é a mesma coisa. Ah, a caixa de direção da moto é diferente do que do carro. Porra, muito mais fácil. Muito mais fácil. E nessa de ficar frequentando oficina e consertando moto em oficina também, que no começo tinha que parar em oficina, não tinha jeito, eu fui aprendendo e fui vendo. Então, não venha você que comprou uma motinha ontem, ou que não sabe apertar um parafuso, ou que não leva jeito pra coisa. Não vem querer me questionar, pô. Entendeu? Profissional aí que senta na mesa e só assina, só digita no computador a ordem de serviço e não sabe trocar uma vela, pô. Se eu tô falando que tá ruim é porque tá ruim. Se a tua está boa, parabéns. Ou se tá agradável pra você, parabéns, pô. É igual a tua mulher às vezes é maravilhosa pra você, mas pra mim não me agrada, pô. Se fosse pra eu escolher ela, eu não escolheria. Não teria escolhido. Não escolheria. Mas que tá ruim, tá ruim. Vou repetir mais uma vez, quem já viu nos outros vídeos aí.
Eu vim de a última moto era uma moto baixa com carenagem. Era para eu sentir essa moto aqui, ó. Era para eu sentir essa moto aqui uma maravilha. Adeus, caraca. A deusa. O supra-sumo. E minha primeira moto 0 km. 0 km foi minha primeira moto. Eu nunca tive uma moto 0 km. Tá sendo a maior decepção da minha vida, dona Honda. Me ajuda aí, dona Honda. Eu quero gravar um vídeo falando bem. Falando... Aqui. Porra, não dá não, cara. Parece que vai arrancar meu braço fora. Aí. Olha aqui a força que eu faço com a mão. Olha aqui. Vendo aí? A força que tem que fazer com a mão. Eu quero gravar um vídeo dizendo que a Dona Honda Motos resolveu o problema, apresentou solução. Eu não quero gravar vídeo dizendo que a Dona Honda Motos falou que é porque eu peguei chuva, que a moto não pode pegar chuva, essas desculpas idiotas. Que botei bauleto Give, não pode porque não é Honda, não é original. Ah é? Você vai falar mal do fabricante de um bauleto, de um protetor de carenagem, fabricante de um protetor de motor. Vai falar mal das empresas renomadas que estão no mercado por vários anos. Você vai falar que foi isso, o problema da moto é isso, é esse. Não, pô, pelo amor de Deus. Eu acredito, eu creio, eu torço para que isso não aconteça. E agora ali, parei na praia, vou publicar uns shorts aqui. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para você ver que eu vou publicar o short. E está com barulho. No disco de freio traseiro agora. Quando eu lubrifiquei a corrente para viajar, eu já tinha percebido. Conforme eu fui girar a roda para lubrificar, eu já tinha percebido. Antes mesmo de pegar chuva. Depois eles vão dizer que foi porque pegou muita chuva. Parece pode passar em nada, cara. Parece que o disco de freio está empenado. Ou a roda. Porra, será que a roda... Obrigado, amigo. Assim como faz no dianteiro. O dianteiro... dá essa trepidação quando freia. Eu já tenho relatado desde zero. O disco de freio só pode estar empenado, cara. Ou é defeito na pastilha de freio, ou é disco de freio empenado. Não tem outra explicação, cara. Não tem outra explicação. Freio é o disco de freio é uma superfície lisa, certo? Aí entrou na reserva. Do nada ela entra na reserva, é assim mesmo? O disco de freio é uma superfície lisa. A pastilha de freio é outra superfície lisa. Quando você aperta a manete do freio, as pastilhas de freio apertam o disco, mordem o disco e assim é efetuado a frenagem da moto. Correto? Se a pastilha é faceada, é lisa, e o disco de freio é liso, não tem o porquê apresentar trepidação. Se está apresentando uma trepidação, é porque existe algum problema, ou um defeito na qualidade da pastilha, ou empeno no disco de freio. Outra coisa que eu venho reclamando é do cabo de embreagem, que eventualmente dá um estalo quando eu puxo. Vou reduzir a marcha assim, do nada dá um estalo.
Falei com eles, claro que eles vão dizer que não tem nada. Já disseram, não tem nada, mas tem. Eu tenho pra mim que é porque a ranhura aqui da regulagem está virada pra frente. Então, ou quando puxa ou quando solta, como é muito rápido, não dá pra perceber. Eu acho que o cabo passa pela valeta aqui, pela ranhura do regulador e acaba dando essa sensação de estalo. Eu não fiz ainda, não mexi, porque lá embaixo no parafuso da embreagem, aqui do lado, no lado direito aqui não dá para rodar, tá no limite. Eu teria que mexer na regulagem aqui embaixo, e ali tem 2 marcações de tinta. Se eu mexer, as marcações vão desalinhar, e amanhã qualquer coisa que aconteça, eles vão dizer que eu futuquei a moto. Isso é fácil de resolver. Tira, normalmente eu boto a ranhura virada para baixo. Tá? Por quê? Até para evitar de entrar água. A ranhura virada para frente, você pegando chuva de frente, a água vai, teoricamente, na pressão, vir toda para dentro do cabo. Eu apertando e soltando, e água na pressão, chuva de frente, a tendência é que entre água. Então eu coloco a ranhura para baixo, para que aí, como é que treme tudo? Para que a água não entre. Você coloca a ranhura para baixo e assim também resolve esse problema do estalo do cabo que está acontecendo ali. Vocês falam que essa rodovia aqui é um sofrimento para andar com essa moto, com esse guidão. Ó. Aqui não é buraco, aqui não é buraco não, gente. Isso aqui é regularidade de asfalto. Buraco é aquilo ali, ó, esses 2 aí. Isso aqui não é buraco não. Isso aqui eu andava com a outra moto aqui, inclusive tem vídeo aí no canal mostrando, e passava acelerando, eu não sentia nada. A força que eu tô fazendo para segurar o guidão. Olha a força. Aí. Fazer mais um teste aqui. Ó. Então é isso. Essa agora pra mim é nova, hein?
radar ali, cheio de radar na rodovia, sem qualquer placa de fiscalização eletrônica. Será que isso foi abolido? Realmente ainda não recebi essa informação. Tô tão ocupado resolvendo o problema da moto que posso estar desatualizado nesse sentido. Ah, e tem mais uma novidade que eu vou contar pra vocês. Porra, já se inscreve se você tem a moto. Se não tem, também se inscreve. Ou se você tem outro tipo de moto, porque de qualquer forma pode servir pra você, tá? Vai te ajudar no preço do seguro, tá? Vai te ajudar, provavelmente, né, pessoal? Com certeza não posso afirmar, mas eu tenho quase certeza, inclusive, que você tenha direito a algum tipo de ressarcimento. Você quer saber o que eu fiz? Já se inscreve aí, comenta. Tem a ver com seguro de motocicleta e, obviamente, se estende a carros e outras coisas. Mas a princípio aconteceu um fato concreto. Eu vou mostrar aqui para você as provas, tá? E o vídeo vai estar saindo aí a qualquer momento. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas já estará no canal, tá? Se inscreve aí e digita Frota 46 Seguro ou Frota 46 Tabela FIP. Vai aparecer para vocês aí o que eu fiz comprovadamente. Falou? Tô chegando aqui na concessionária, vou ficando por aqui. Um moto abraço e volto para dizer para vocês o que aconteceu após os 3 a 5 dias. Moto abraço. Fui!